A paz do Senhor a todos. Bom, faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui nesse canal, mas hoje, dia 1º de dezembro de 2025, depois de alguns anos, acredito que 1 ano ou 2 anos sem postar nenhum vídeo aqui no canal, hoje eu decidi trazer um vídeo totalmente diferente do que eu costumava trazer. A maioria dos inscritos aqui no meu canal é pessoas conhecidas, né, familiares, amigos, enfim, que me ajudaram se inscrevendo aqui. Então eu não tenho muito o que explicar sobre o porquê do meu sumiço, porque como são pessoas conhecidas, eles sabem, né, o porquê. Então já sabem também que há 1 ano, vai fazer 1 ano em janeiro, que eu me converti, aceitei Jesus, desci as águas. Então hoje eu vim trazer uma palavra da Bíblia para vir compartilhar com vocês, uma palavra que, assim como eu também estou aprendendo, né, a palavra arde no nosso coração e dá vontade de falar para mais pessoas sobre aquilo que a gente entende, né? Que muitas das vezes dá uma preguiça de ler a Bíblia, uma preguiça, mas o Senhor nos dá graça, né? E depois que eu começo a ler, eu só paro assim depois que acaba o capítulo mesmo, porque aí tudo que tu imaginar tem aqui nessa Bíblia, né? Tudo, qualquer coisa que estiver acontecendo na tua vida, qualquer coisa que a pessoa estiver passando, tem um direcionamento, tem uma palavra, tem um conselho. A melhor coisa que a gente tem que fazer, em vez de perguntar conselhos para as pessoas, é abrir a Bíblia e Deus fala com a gente, Deus nos aconselha. Isso é muito maravilhoso, como a palavra diz, é uma graça, um favor não merecido, né, que a gente tem. Eu vou ler no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26, que diz assim: A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas quem dirá: Tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Credes tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que eu entendo sobre essa palavra? Eu não sou nenhuma pregadora da palavra, não sou nenhuma pastora, não tenho cargo nenhum, mas quem traz o discernimento para nós é o Espírito Santo, né?
Então, o que eu entendo sobre essa palavra? Aqui, eles fazem algumas perguntas para que a gente venha se tentar achar as respostas para elas, por exemplo. Mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Qual é o proveito disso? Então tem alguns pontos de interrogações, então são perguntas para que a gente venha pensar. E aqui está dizendo, a fé sem obras ela é morta. Tem muita gente que pode ser que algumas pessoas não gostem do que eu vou falar aqui, né? Que não congregam em uma igreja e tem assim no coração delas que não preciso estar em uma congregação, não preciso estar em uma igreja para acreditar em Deus. E aqui nessa palavra diz que até, deixa eu achar aqui, ó, que até o diabo, meus irmãos, crê em Deus e treme. Até o diabo é crente. Então crente todo mundo é, né? Crente, quem crê em Deus, a maioria das pessoas crê em Deus. Mas aqui é um questionamento para que a gente venha repensar a nossa fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. Você pode sim crer em Deus, você pode ter fé em Deus, que eu acredito aqui que a maioria tem. Mas e as suas obras? Então Deus, ele faz uma pergunta para nós, do que provém isso? Ter fé, mas não ter obras. O que é ter obras? É você, como aqui, ó, ele citou o exemplo de alguém que está precisando de roupas e alimento. E a gente fala, pode ir em paz, meus irmãos, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso, da gente falar para a pessoa ficar em paz e não ter uma atitude ali de arrecadar roupas, de arrecadar alimentos, de ajudar aquela vida? Não adianta nada a gente falar, por exemplo, se eu tivesse trago essa palavra aqui, falando de fé juntamente com obras. Se eu não fizesse algo se não ajudasse as pessoas, se não arrecadasse alimento, o que seria proveito eu trazer essa palavra aqui para vocês, sendo que eu não faço a minha parte? Eu estaria sendo contraditória na minha palavra. Então, nós devemos ajudar uns aos outros. Ah, mas eu não tenho, também para mim tá faltando. Mas às vezes o Senhor, ele nos testa. Eu já fui muito testada em, tipo assim, até mesmo no meu dízimo, sabe? De tá faltando algo dentro de casa e eu tá ali com aquele dinheiro do dízimo separado. E só aquele dinheiro do dízimo separado. E eu pensar no meu coração, será que se eu der o dízimo vai faltar pra mim? Mas ao mesmo tempo, opa, não posso pensar dessa forma, porque a gente tem que dar com fé, a gente tem que dar com amor, né, o dízimo. Então eu dei crendo no meu coração que eu ia dar aquele dízimo, mas que Deus, ele ia suprir as nossas necessidades. Então a gente tem que colocar nossa fé em prática. Se você não congrega, se você não frequenta a igreja, passe a frequentar, porque faz muita diferença. Eu tinha esse pensamento de não frequentar a igreja, porque eu sempre... Outro dia eu falo um pouco mais detalhado pra vocês, mas fez muita diferença pra mim, sim, congregar, sim, me batizar, sim, fazer parte de um corpo de Cristo, porque os membros da igreja, eles são um corpo de Cristo. Isso faz muita diferença. E essa palavra também, ela serve não só para aquele que está desviado dos caminhos do Senhor, não só para aquele que não frequenta uma igreja, e sim para os próprios congregados ali na igreja. Porque muitas das vezes não tô falando da minha, tá? Eu tô falando num geral, de uma igreja geral. Tem pastores, quantas casas a gente vê, né, nas redes sociais, de pastores que eles pregam, louvam, fazem a obra de Deus, mas dentro da casa maltrata os filhos, maltrata a mulher, enfim. Vamos continuar aqui. E até aqui cita o exemplo sobre Abraão. Abraão foi testado por Deus no seu coração, né? Abraão, ele ia sacrificar o próprio filho Isaque. Em nenhum momento ele temeu de fazer aquilo, porque esse sim tinha obediência a Deus.
O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Então Deus, ele mandou sacrificar o seu filho Isaac e ele ia fazer isso. Tem ali a passagem que fala, né, sobre esse acontecimento. E diz que Abraão, ele percorreu 3 dias para chegar até o local do sacrifício. E nenhum desses 3 dias passou no coração dele de desistir, de não fazer aquilo, sabe? Isso é muito forte, porque nos dias de hoje, eu, por exemplo, eu amo meu filho, eu amo a Deus, mas se Deus me pedisse, por exemplo, a mesma coisa, a gente tenta se colocar no lugar, né? Se Deus pedisse pra mim, mas eu sacrificar o meu filho, com certeza, eu ia temer no meu coração de fazer aquilo. Eu ia pensar se eu fazia ou não. E Abraão, ele não temeu. Então, é a obra de Deus, né? A fé que Abraão tinha e a obra no qual o Senhor pediu para ele fazer e ele fez. Então, eu queria trazer hoje para vocês essa palavra. Eu não sei, eu não tenho as melhores palavras, né, para explicar. Mas a Bíblia, ela é muito maravilhosa, assim, porque ela fala diretamente com a gente, é Deus falando assim diretamente com a gente. Várias vezes eu já abri essa Bíblia, esse livro, que fechado é um livro, mais aberto é a boca de Deus. E Deus falou comigo algo que eu estava precisando, algo que eu estava passando. Então, se você é afastado dos caminhos do Senhor, se você, por exemplo, já congregou, mas hoje em dia não congrega mais, por algum motivo se afastou, hoje eu quero te convidar a voltar a ler essa palavra. Se você, eu acredito que a maioria tem Bíblia em casa e geralmente fica aberta ali em Salmos, né? Salmos ali 91, Salmos 121, para expulsar as coisas ruins. E a pessoa não abre, não lê, né? E é muito maravilhoso, gente, ler essa palavra. Se você começar a ler essa palavra, independente se você é católico, se você é crente, se você é do mundão, se você está passando por lutas, por batalhas, ou se está tudo bem na sua vida, sempre tem algo da parte de Deus para falar conosco. E essa palavra, ela muda, ela salva, ela cura, ela liberta, ela transforma. Essa palavra, ela é verdadeira e ela é eficaz. Então, eu te convido hoje a ler essa palavra. Escolhe algum livro pequeno, né? Começa ali pelos pequenos. Livros pequenos, tem o livro de Ruth, tem o livro de Tiago, que é o que eu acabei de ler, tem apenas 5 capítulos. E Deus, ele vai falando com a gente, e o teu ser por dentro, Deus vai trabalhando ali com o seu Consolador, que é o Espírito Santo, e vai mudando algo dentro de ti que precisa ser mudado, vai melhorando. Então hoje eu queria trazer essa palavra para vocês, que é o livro de Tiago. Até saiu daqui. Tiago 2, do 14 ao 6. A fé sem obras é morta. Imagina só naquele grande dia o Senhor vir e te perguntar: cadê as tuas obras? Eu trouxe essa palavra aqui porque também ela ardeu muito no meu coração, porque às vezes a gente quer fazer, a gente até tem o desejo de ajudar outras pessoas, mas às vezes não tem condições, né? Às vezes está faltando pra ti, como é que tu vai ajudar outra pessoa? Mas se a gente pedir pra Deus nos dar a oportunidade, nos abençoar, para que a gente venha abençoar outras vidas. Até tem uma passagem aqui, eu acho que é nesse mesmo livro de Tiago, que fala sobre isso. Que às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, porque a gente pede para nossa própria. A gente não sabe pedir. Ai, cadê? Eu achei aqui, ó. É no livro de Tiago, capítulo 4, e versículo 2, que diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter.
Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, muitas das vezes a gente não sabe pedir a Deus. A gente pede para o nosso próprio prazer, para nossa própria benevolência, para nos... Como é que diz, meu Deus? Pra gente gastar em nossos próprios prazeres, na nossa carne. Então, muitas das vezes a gente até pede para o Senhor, mas Ele não concede a nós porque nós estamos pedindo para nós mesmos. E isso é errado, né? Então, se você tem alguma oportunidade de ajudar alguém, ajude, porque Jesus está à porta e naquele dia ele vai perguntar, né, as suas obras, e que você tenha bastante obras para entregar para o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. Se você puder, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, ligue o seu pensamento no alto. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, meu Deus amado, Senhor, me coloco novamente, Jesus, diante da Tua presença, Senhor, junto com essa pessoa que está do outro lado da tela, Pai, ouvindo, meu Deus, essa palavra, Jesus. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que não vai nenhuma palavra e volte vazia, Senhor. Oh, Jesus, eu não sei qual é o Teu propósito, Pai, mas eu creio que o Senhor vai operar. Eu creio, Jesus, que o Senhor vai entrar com providência, meu Deus. Oh, Jesus, ajuda, Senhor, essa vida, Senhor, naquilo que somente o Senhor sabe o que ela precisa. Jesus, eu não conheço, eu não sei o que está passando sobre a vida dela, Senhor, eu não sei o que está faltando, eu não sei o que está doendo na alma dela, Senhor, mas eu te peço, Jesus, através da fé, Pai, para que o Senhor, meu Deus, envie os seus anjos, Senhor, com espadas, Senhor, para que guie, Senhor, para que proteja, Pai, este lar, essa vida, essa família, esses filhos, Senhor. Dê direção, meu Deus, dê discernimento, Senhor. Coloca, meu Deus amado, desejo no coração dessa pessoa, Senhor, de uma mudança, Senhor, de uma melhora, Senhor, que o Senhor venha tratar, Senhor, as dores físicas, as dores mentais, as dores da alma, Senhor. Oh, Jesus, entra, Senhor, com a Tua providência, Senhor, consola, conforta, meu Deus, transforma, Jesus. Oh, Jesus, coloca desejo no coração, Papai querido, Papai amado, dessa pessoa ler a Tua palavra, Senhor, e eu creio, Jesus, que grandes coisas o Senhor há de fazer, Pai, nesse lar, nessa vida, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já eu te agradeço, Pai. Amém. Eu encerro por aqui. A paz do Senhor, que o Senhor esteja contigo nesse dia, nessa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo. E dê uma oportunidade a si mesma de Deus, Ele mudar, melhorar o teu coração, a tua vida. Amém? Tchau.